O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, o filósofo alemão ateu Nietzsche, na sua obra A Gaia Ciência, ele diz: o homem louco se lançou para o meio deles e trespassou-os com o seu olhar. Para onde foi Deus? Gritou ele. Já lhes direi. Nós o matamos, você e eu, somos todos seus assassinos. Este filósofo do século XIX defendia a tese da necessidade da morte de Deus, para que o homem não precisasse mais de uma igreja, ou de ritos, ou de uma moral cristã que lhe dissesse o que fazer e o que não fazer. Nietzsche chamava o cristianismo de pérfida criação, que devia ser extinta, morta. Ele conclamava o homem a este teocídio, a esta morte de Deus, para que o homem pudesse ser autônomo. Embora ele use outra expressão, se tornasse um espírito livre, citando Nietzsche. Acontece que o próprio Nietzsche reconhece que matando Deus, ou seja, desconsiderando, não levando mais em conta aquilo que Deus diz ou deixa de dizer, o homem acaba deixando de dobrar os joelhos diante de Deus, mas acaba dobrando o joelho diante de outros deuses. E Nietzsche então cita o humanismo, a razão, a ciência, as leis, e ele continua então defendendo que também destes outros deuses o homem deve se libertar, para que cada vez mais vá se tornando um espírito livre, se torne autônomo. A palavra autonomia, em algumas circunstâncias, é uma palavra boa. Por exemplo, gostamos de um carro que tenha uma boa autonomia, de uma bateria de celular que tenha uma boa autonomia,
Mas esta palavra aplicada à moral e à religião, ela é diabólica. Porque nomos, do grego, significa lei, autos, eu. Dizer que em relação à moral e à religião eu sou autônomo significa que para mim Deus está morto, porque quem faz as minhas leis sou eu. Eu não aceito que elas me sejam dadas de fora, mesmo considerando-se que venham de Deus. Então aquele que se considera em todos os aspectos da sua vida autônomo, na prática, para este, Deus está morto. Por que falo de todas essas considerações filosóficas? Porque é disto que trata o Evangelho de hoje. Nosso Senhor faz, em poucas palavras, um resumo de toda a história da salvação. Ele faz os seus contemporâneos, de modo particular, os sumos sacerdotes aos quais ele se dirige, perceberem que, desde o princípio, Deus criou o homem. Por amor cercou-o de cuidados, enviou seus profetas para lhes transmitir seus ensinamentos, lhes dizer como fazer, por onde andarem, para que se tornem pessoas verdadeiramente realizadas. E tentativa após tentativa, incluindo no ápice, quando Deus manda seu próprio Filho para revelar a sua vontade, a reação de boa parte da humanidade tem sido a mesma. A morte de Deus. Não aceito, não quero, não permito que me digam o que fazer. É o mistério da liberdade. Muitos filósofos e teólogos já se perguntaram por que Deus entrega ao ser humano algo tão poderoso com o qual nem sempre ele sabe lidar, como a liberdade. Inclusive a liberdade de matar Deus na sua vida. Penso eu, e aqui é pensamento deste padre, não é um ensinamento da igreja, mas fruto das minhas reflexões pessoais, que Deus permita até mesmo que ele seja morto no coração de muitas pessoas, porque se ele, sem precisar, simplesmente por amor, nos chamou à criação e simplesmente por amor, mesmo não havendo necessariamente correspondência da nossa parte, entregou a vida na cruz pela nossa salvação, o único retorno que tem valor para Deus é o retorno de um amor livre. Porque se não nos fosse dada a liberdade de escolha, até mesmo de matar Deus em nossa vida, seríamos constrangidos a amar Deus. E então não seria amor de fato, porque não teríamos opção. Vale mais para Deus alguns poucos que o amem livremente, ainda que a grande maioria o mate em suas vidas, do que todos dizendo amém de forma constrangida ou sob coação. Em todo caso, a liberdade é algo tão poderoso que a maioria das pessoas que clamam por autonomia, por uma liberdade absoluta, inclusive dos ditames divinos, mas a grande maioria não se dá conta do outro lado desta moeda, que a liberdade implica em responsabilidade. Porque se eu faço algo por coação, eu não sou responsável moralmente falando por aquilo que eu fiz. Mas se eu faço livremente, eu sou responsável por aquilo que fiz, ou pelas minhas omissões. De modo tal que sou livre, sim, para matar Deus. E gostando ou não gostando, precisarei arcar com as consequências. Sendo Cristo a vida, matando-a, morro eu também.
sendo Cristo a vida eterna, amando-o, recebo eu também por herança a vida eterna. E Nosso Senhor deixa isso muito claro na parábola de hoje. O que vou fazer? Para quem mata Deus, o reino de Deus será tirado, porque a pessoa assim escolheu, e será entregue a quem queira. A decisão é de cada um. Pedimos socorro à bem-aventurada Virgem Maria. Enquanto tantos matam Deus em sua vida, deixam de considerá-lo, deixam de escutá-lo, deixam de viver em comunhão com Ele, a bem-aventurada Virgem foi um instrumento querido por Deus para trazer Deus à vida deste mundo, para dar-lhe a luz neste mundo. E cada vez que, obedecendo aos preceitos divinos, não por coação, mas livremente, Maria fez ecoar na sua vida o que dissera que faria ao arcanjo Gabriel: faça-se em mim segundo a tua palavra. Livremente disse sim, e por herança recebeu o reino dos céus. Permita e ajude-nos a Mãe, para que o mesmo se dê conosco. Amém.